Fala Doc, beleza? Eu me chamo Lucas Chagas e hoje nós vamos ver mais uma aula da fisiologia da respiração, tá? Nós vamos ver a mecânica da respiração. Bora lá? Nessa aula, Doc, nós vamos ver como ocorrem os movimentos pulmonares, vamos conversar sobre a pressão alveolar e a pressão intrapleural, vamos definir e conversar sobre uma coisa muito importante, que é o surfactante, e finalizaremos conversando sobre a complacência pulmonar. Mas, como de costume, eu peço que você pause esse vídeo e tente resolver a questão da plataforma abaixo. Não se preocupe caso você não consiga respondê-la, eu tenho certeza que até o final dessa aula você vai ter a capacidade de fazê-lo. Vamos lá? Vamos começar então com conceitos iniciais, né? Toda respiração, Doc, ocorre por uma diferença de pressão, tá? O ar é deslocado do ambiente de maior pressão para o ambiente de menor pressão. E para que nós tenhamos a capacidade de inspirar ou expirar, eu tenho que criar essa diferença de pressão. Então, para que a inspiração ocorra, né, eu tenho que ter a capacidade de reduzir a pressão de dentro dos meus pulmões. E para que a expiração ocorra, eu tenho que aumentar a pressão do meu pulmão, tenho que vencer a pressão atmosférica para conseguir direcionar o ar para fora. Tudo bem? Mas como isso ocorre? Bom, Doc, pressão é a força sobre uma determinada área, tudo bem? Ao nível do mar, Doc, a pressão atmosférica é constante, certo? A concentração de oxigênio aqui na nossa atmosfera é cerca de 21%, né? Vai gerar uma determinada pressão de ar. Eu não consigo mexer com a força, então, certo? Agora eu consigo mexer com a área, né? O nosso pulmão tem a capacidade de dilatar e contrair, certo? Se eu aumento essa área, eu reduzo minha pressão. Se eu diminuo essa área, eu aumento a pressão, certo? Mas como que isso aqui ocorre de fato? Graças aos movimentos pulmonares. Então, essa capacidade de movimentação, né, de ampliação e redução aqui da caixa torácica e dos pulmões é que garante essa diferença de pressão. Basicamente, Doc, esse aumento e redução de volume do pulmão ocorre graças à ação do diafragma, tá? O músculo diafragma, e elevação e depressão aqui das costelas, tá? Do nosso arco costal, certo? Você pode observar aqui na GIF, né? Aqui na imagem, né? Aqui, ó. Como esse processo ocorre. E na respiração tranquila, aquele volume corrente, né? Que a gente faz lá na espirometria, tá? Praticamente toda essa respiração tranquila, né, é gerado pelo diafragma. Agora, praticamente toda. Então, quase toda a respiração tranquila é realizada pelo diafragma, tá? Eu disse quase, Doc. Por quê? Porque nós também temos auxílio da musculatura intercostal externa, tá? Foca no externa, tá? Tá até em caixa alta aqui. Eu digo que não pode repetir vogal, tá? Inspiração intercostal externa. Na expiração, a gente vai ver que é intercostal interna, tá? Então, quase toda a respiração tranquila é feito pela diafragma, né? Pela musculatura do diafragma. Agora, também temos auxílio da intercostal externa, tá? Que vai puxar nessa caixa torácica, garantindo essa facilidade, né, do inflar do pulmão. Então, na inspiração, Doc, eu tenho a contração do músculo diafragma, certo? Que vai puxar a base do pulmão para baixo. Então, eu tenho aqui meu pulmão, tá? O diafragma vai contrair, ele vai puxar meu pulmão para baixo. Eu tenho o auxílio, né, da musculatura intercostal externa, que está aqui na frente, que vai levantar meu gradil costal e vai garantir, assim, essa expansão, né, do meu pulmão, certo? Já na expiração, a própria contração elástica, né, que existe no nosso pulmão, aquela retração elástica do pulmão, já vai puxar, né, a musculatura, né, e o relaxamento do diafragma vai empurrar também a base do pulmão de volta para o lugar. Essa contração elástica, né, essa retração elástica do pulmão também vai contribuir, né, para a saída do ar. E também tem auxílio da musculatura aqui reto-abdominal, tá? Já na inspiração forçada, eu tenho outros músculos que participam, tá? Aqui na imagem nós temos, ó, além da intercostal externa, né? Nós temos o esternocleidomastoide,
os serráteis anteriores e os escalenos, certo? A musculatura da expiração, né? Além do reto abdominal, né? Que auxilia também na expiração normal, né? Nós temos os intercostais internos, tá? Principalmente nessa parte mais forçada. Então, desse início da aula, Doc, não confunda inspiração aqui com intercostal externo para expiração com intercostal interno, tá? É uma pegadinha que eles gostam de colocar em prova, é uma coisa um pouco banal, mas aluno MedSimple não vai errar, beleza? Aqui temos novamente uma imagem do Guyton, tá? Para explicar o processo anterior. Aqui à direita, que acompanha a canetinha aqui comigo, Doc, nós temos um processo de inspiração, né? Onde aumenta essa área do pulmão, diminui essa pressão, né? O ar desloca do meio externo para o meio interno, certo? Com a elevação da caixa torácica, graças à musculatura intercostal externa, né? Inspiração, musculatura intercostal externa, certo? E a contração do diafragma que puxa o pulmão para baixo, certo? Aqui, se fosse forçado, né? Eu tenho outros músculos, o serrátil, o escaleno e o esternocleidomastoideo, certo? Na expiração, já eu tenho aqui a contração, né, do reto abdominal e o relaxamento do diafragma, que vão reduzir essa área pulmonar, reduz o ar, aumenta a pressão, o ar é expirado, o ar sai. Perfeito? Vamos conversar agora sobre dois conceitos, tá, Doc? O conceito de pressão pleural e pressão alveolar, certo? Basicamente, Doc, pressão pleural é a pressão exercida pela pleura. A pleura, Doc, lembra que o nosso pulmão tem uma camada visceral e uma camada parietal e dentro dele tem um líquido, tá? Esse líquido está em constante produção e absorção, tá? E essa absorção, né, constante lá nos linfonodos, né, desse líquido, gera uma pressão. Essa pressão varia entre -4 e -7 milímetros de mercúrio, certo? Isso varia conforme o pulmão expande, né, na inspiração ou retrai na expiração. Lembrar sempre, né, que maior a área, menor a pressão, certo? Maior a área, menor a pressão, menor a área, maior a pressão. E conforme isso, você tem essa variância, né, essa variação dessa pressão pleural. Já a pressão alveolar, Doc, é a pressão de dentro dos nossos alvéolos, tá? E ela tem uma variância bem menor. Agora, perceba que o ar entra no nosso alvéolo, né? Dentro da pleura não entra ar, né? Então ela pode ter essa pressão constante negativa, né? Graças à sucção dos linfonodos do líquido, certo? Agora, dentro dos nossos alvéolos eu tenho que ter uma pressão negativa e uma pressão positiva no processo de expiração. Senão o ar só entraria, não sairia, certo? A pressão alveolar tem essa variância entre -1 e +1 milímetro de mercúrio, tá? E essa variação mínima já é suficiente de garantir essa respiração tranquila, né? Tanto a inspiração quanto a expiração tranquila, né? Esses cerca de 500 ml, né, que nós expiramos de forma tranquila, tá tudo bem? É um processo rápido, tá? Ele leva cerca de 2 segundos e é o suficiente. Por fim, Doc, nós temos o conceito de pressão transpulmonar, que nada mais é do que a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, certo? Quanto maior for essa pressão transpulmonar, maior é a quantidade de ar que pode entrar no nosso pulmão, certo? Perceba aqui comigo no gráfico do Guyton, né, que o volume pulmonar, ó, está diretamente relacionado à pressão transpulmonar. E a pressão transpulmonar, né, varia, é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, certo? Vamos conversar agora, Doc, sobre outro conceito importantíssimo que a gente já discutiu em outras aulas, tá? Que é o conceito de complacência pulmonar, tá? Complacência pulmonar é esse volume de ar, né? Essa capacidade dos pulmões em absorver uma quantidade de ar graças às alterações da pressão transpulmonar, certo? Então ele é determinado pelo volume pulmonar e pela retração elástica. Quanto maior a retração elástica, né, que é aquela força que o pulmão faz para voltar, né, ao seu tamanho inicial, e quanto mais ar eu tenho dentro desse pulmão, menor vai ser a complacência pulmonar, certo?
Então, menor vai ser a capacidade desse pulmão em dilatar, né? Em absorver ar, certo? Então, se eu tenho uma retração elástica, esse pulmão tem se fosse uma mola, né? Um Kx muito alto, se esse pulmão tem uma capacidade de retração muito alta, menor vai ser a sua capacidade de esticar, certo? Então, quanto maior a retração elástica e quanto mais volume de ar já tem, né? Nesse pulmão, quanto mais esticado ele já está, menor é a sua complacência pulmonar, certo? Agora pensa aqui comigo no início da inspiração, né? O pulmão está bem retraidinho, esse volume está pequeno, tá? E esse pulmão não tem uma retração elástica tão grande, né? Maior vai ser a sua complacência, ou seja, essa capacidade de receber ar. Tudo bem? E vamos finalizar essa aula então, Doc, conversando sobre o surfactante, tá? Basicamente, Doc, nós temos dois tipos de célula nos nossos alvéolos, tá? Os pneumócitos do tipo 1, pode observar aqui na imagem, né, que formam cerca de 95% dos nossos alvéolos, tá? Ele representa o epitélio mesmo do nosso alvéolo e é responsável pela troca gasosa. Então, a hematose é normal ser 95%, a função do pulmão é trocar ar, né? A hematose é feita por esses pneumócitos do tipo 1. E nós também temos os pneumócitos do tipo 2, tá? Os pneumócitos do tipo 2, apesar de serem só 5%, né, dos nossos alvéolos ali, eles são fundamentais, pois produzem o surfactante. Chagas, mas que diabos é esse surfactante, tá? O surfactante é um líquido que ele reveste internamente o nosso pulmão, tá? E tem função reduzir a tensão superficial da água. Ele funciona como se fosse um detergente. Chagas, mas detergente no pulmão? Para que reduzir tensão superficial de água, né? Eu inspiro ar. Doc, apesar de você inspirar oxigênio, né? Esse oxigênio, ele vem com umidade. E essa umidade carrega com si partículas de água, né? Ela se acomoda ao longo do alvéolo e cria essa tensão superficial, né? Sem o surfactante, principalmente os alvéolos pequenos, tá? Quanto menor o alvéolo, maior seria a proporção de água, né? Maior seria essa tensão superficial que existiria nesse alvéolo, certo? Tensão grande, mais dificuldade teria para o alvéolo expandir, né? Para você fazer a inspiração. E quanto menor esse alvéolo, então, maior a quantidade proporcional de água, maior seria essa tensão superficial, certo? Sem o surfactante, esses alvéolos acabariam colabando, né? Causando aí uma insuficiência respiratória. Vamos finalizar então respondendo a questão da plataforma, Doc? Em uma pessoa respirando em repouso, quais músculos estão sendo usados? Alternativa A, apenas o diafragma. Diafragma intercostais externos, o esternocleidomastoídeo, o diafragma e os escalenos e o diafragma e intercostais externos. Doc, aqui são todos os músculos da inspiração, tá? Mas a gente conversou que 90% da respiração, né, da inspiração tranquila, a gente utiliza o diafragma, mas nós também temos auxílio do intercostal externo, portanto, alternativa D. Tudo bem? Intercostais externos e o diafragma, que é o principal músculo, né, utilizado na inspiração, tranquilas. Tá? Na expiração, então, vamos finalizar com o flashcard dessa aula, Doc. Quais são os músculos? A gente utiliza o reto abdominal e o intercostal interno, tá? Lembra aquela regrinha da vogal, né? Não pode ter repetição de vogal, então inspiração intercostal externo, expiração intercostal interno. Tudo bem? Na prática, Doc, a gente acabou de ver sobre o surfactante, é fundamental que nós temos uma doença, né, conhecida como síndrome do desconforto respiratório em recém-nascidos, tá? É uma causa frequente de mortalidade neonatal, principalmente em prematuros com menos de 28 semanas, tá? Por que isso ocorre? Porque o pulmão dele é tão prematuro que ele não produz o surfactante. Se não produz surfactante, ele tem uma tensão superficial muito grande. Os alvéolos, né, no recém-nascido são menores, são minúsculos. Essa tensão é muito grande, causa uma síndrome de desconforto respiratório por colabamento, né, desses alvéolos. Perfeito? Para tratar isso, né, quando a mãe sabe, né, que você vai ter um prematuro, né, ou tem condições que ela já está com risco, né, desse bebê nascer prematuro, a gente dá corticoide para a mãe, tá? O corticoide para a mãe auxilia isso. Tá? E para nenês que já nasceram, né, não dá para dar corticoide depois, né? Aqui a gente dá hoje um surfactante mesmo já pronto, né, para esses
Bebês têm diminuído bastante essa morte neonatal aí, principalmente com o auxílio desse surfactante exógeno, né? Nessa aula, Doc, de resumo, então, lembrar que respiração se dá devido à diferença de pressão, né? E para que essa diferença ocorra, nós temos os movimentos pulmonares, certo? Mais ar entra conforme maior é a pressão transpulmonar, né? Que é a diferença entre a pressão alveolar e pressão pleural, beleza? Os músculos da inspiração são principalmente o diafragma e o intercostal externo. Já os músculos da expiração, né? São os intercostais internos e o reto abdominal. E os pneumócitos do tipo 1 são cerca de 95% das células, né? São responsáveis pela hematose, mas que nós também temos os pneumócitos do tipo 2, que são responsáveis pela produção do importantíssimo surfactante. Tudo bem? Essas são as nossas referências. Muito obrigado.